Ok, obrigada. Só para... É a Luciana que está passando ou é a Cris Mesquita? Eu, Mesquita. Tá bom, então. Então, bom dia para todos. Cris, se puder desligar rapidamente teu microfone. Tá. Sejam bem-vindos e espero muito que vocês estejam gostando da nossa jornada e desejo que hoje possa ser tão bom quanto ou melhor do que ontem. E para começar, então, meu nome é Tina Geller, eu sou psicóloga, sou formada em Gestalt Terapia pelo Contato e hoje eu atuo como assistente de coordenação nas turmas de formação e sou coordenadora supervisora do nosso projeto social, que é a parceria Contato Evocar. Essa parceria, pelo lado do Contato, conta com uma equipe de psicólogos, todos fazem trabalhos voluntários com jovens adultos que são jogadores de vôlei de praia no Instituto Evocar. E o Instituto Evocar é uma ONG que inicia seu trabalho com crianças, todos vindos de comunidades com algum risco social. E essas crianças, à medida que foram se tornando adolescentes e jovens adultos, começaram a trazer suas questões psicológicas e essas questões da vida pessoal começou a afetar a vida profissional. E aí é claro que algumas questões profissionais estavam influenciando na vida pessoal. Então, a equipe técnica começou a perceber o quão importante seria uma assistência psicológica para esses jovens. E aí, através da Cláudia Muniz, que foi a coordenadora original desse projeto, junto com a Eliane, eles foram conversar e faz parte da missão do Contato desmistificar a ideia de que psicoterapia é coisa de consultório. O Contato acredita que a Gestalt pode e deve ser levado para fora, para a comunidade em geral. Então, a Eliane Fará, que é a coordenadora e diretora do Contato, abraçou essa ideia e essa parceria, então, já está no 6º ano, e há 6 anos, então, que as jornadas também trazem algum trabalho pela nossa equipe, inspirado na nossa forma de trabalhar com eles. Então, agora eu gostaria que a minha equipe se apresentasse e convido vocês a participar um pouco dessa parceria. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Aline Braga, sou psicóloga clínica. Atualmente eu estou finalizando a minha formação em Gestalt Terapia pelo Contato Núcleo. Hoje atuo também como monitora da turma de introdução à Gestalt Terapia e, como a Tina comentou, faço parte aí dessa equipe com muito prazer e muito gosto do Evocar, com essa parceria do Contato com a Evocar. Estou muito feliz de estar começando aqui esse sábado com vocês, então sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam aproveitando essa 12ª jornada do Contato e que vocês aproveitem também e que curtam bastante essa nossa palestra de hoje. Bom dia, pessoal. Meu nome é Juliana Scabin. Aqui está Juliana Cabral, mas Juliana Scabin. Alguns conhecem como Cabral, outros conhecem como Scabin. Eu sou psicóloga, sou gestalt terapeuta. Eu também fiz a minha especialização no Contato. Participei de alguns projetos do Contato. Hoje eu participo como uma das psicólogas, que atendem os atletas nesse projeto. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje, muito feliz de ver alguns rostinhos que eu não vi há muito tempo. E eu acho que hoje vai ser um grande dia, eu acho que essa jornada vai estar sendo maravilhosa e espero que vocês aproveitem. Estou feliz de estar aqui com vocês hoje. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Cristina Mesquita, sou psicóloga clínica, também fiz a minha formação em Gestalt no Contato Núcleo.
Também trabalho com as colegas aqui nesse projeto do Evocar com Contato. Também sou monitora de turma de introdução. E também estou muito feliz de estar aqui com vocês e mostrar para vocês um pouquinho dessa família Contato aqui, da qual a gente faz parte e é muito bom. Tá? Então, sejam bem-vindos, aproveitem ao máximo, tá bom? Obrigada, Cris. Antes de começar, eu só gostaria também de agradecer a presença aqui, claro, de todos, mas eu queria deixar um beijo carinhoso para Carol Fegali, que também participou da nossa equipe por um bom tempo. Acredito que a Raquel esteja presente, Raquel Canabarro, que também fez parte da nossa equipe. Então, um beijo carinhoso para vocês. E gostaria de deixar, que também quero muito agradecer a Luciana Lopes, psicóloga e também gestalt terapeuta pelo Contato, que ela hoje vai nos dar esse suporte para perguntas. Então, as perguntas vão ficar para o final. A Luciana vai nos ajudar com as perguntas e assessorar aqui no que precisar. E eu só quero lembrar também, antes de fazer mudança, que quando terminar a nossa palestra, em seguida, quer dizer, tem uma pequena paradinha aí, mas assim, 10h30 tem Eliane Fará se apresentando. Não é, Eliane? É você, né? Então, quem quiser, então, tomar uma aguinha, um café, levantar, esticar as pernas para depois voltar, vai valer a pena. E eu só vou pedir, então, que mais tarde que a Luciana coloque para a gente rapidinho lá, né, o link para que as pessoas possam pode deixar, está na inscrever, bala aqui já. Se inscrever e também fazer uma leitura rapidinho do que vem aí. Então, vamos. Quando nós bolamos assim, o nosso vídeo convite, nós tivemos vontade de deixar umas brincadeiras um pouco provocativas com algumas perguntinhas que nós fizemos. E eu vou repeti-las. Aqui agora, quem sou eu? Você parar e focar em você. Como você se percebe? Você é da razão, da emoção, balanceamento dos dois. Aqui agora, qual é a sua resposta? E se foi fácil para você identificar como que você chegou nessa resposta? Porque nós temos uma tendência de nos reconhecer como seres mentais. Não prestamos atenção nos nossos corpos, até por não considerar que as nossas experiências corporais fazem parte do nosso ser orgânico. E a gente pode compreender isso se a gente olhar para a cultura em que estamos inseridos. E principalmente na cultura ocidental, nossa, o holofote ele fica muito voltado para o intelecto e para a razão. E eu posso até ilustrar isso como acontece até em trabalhos terapêuticos mais tradicionais, onde o próprio profissional foca no que está sendo dito, nas verbalizações, nos pensamentos, nas imagens, nos sonhos. E isso é enfatizado pelo próprio cliente que chega, quando ele vem com as questões emocionais, eu tenho um problema psicológico que eu preciso resolver. Eu gostaria de fazer as pazes com uma imagem corporal. Eu acho que seria interessante mais autoconhecimento. Então, as próprias falas são verbalizações muito sustentadas pelo aparato mental mesmo. Só que quando o cliente inicia a terapia, quantas vezes ele chega trazendo questões como obesidade, tensões crônicas. Hoje em dia, isso até realça muito, a gente vê muito por causa da pandemia, claro, dentistas tendo muito trabalho com dentes que vão se quebrando, se lascando,
trabalhos com essa região aqui, né, que eles chamam de ATM, né, essas tensões da mandíbula mesmo, que a pessoa vai trancando, o aumento de bruxismo, dores de cabeças, problemas como questões sexuais, assim, pode até ser por conta de ansiedade, o nível de estresse, que de alguma forma influencia a libido, ou por questões de violação corporal mesmo, né? Tanto físico quanto sexuais. Mas, basicamente, eles estão trazendo características que são fundamentais na nossa existência. Essa existência que nós é conhecido como existência incorporado. Então, a gente pensa que o que nos acontece como pessoas nos acontece tanto nas formas físicas quanto nas formas psicológicas. Inclusive, no trabalho com a psicossomática, nós abrimos a nossa escuta para a forma e função dos órgãos, porque entendemos que nós não vivemos apenas pelo pensar e o imaginar, mas também vivemos pelo movimentar, pelo sentir, expressar, formar posturas. Isso porque a nossa natureza corporal está intrínseca ao self, que eu já vou explicar. E aqui em Gestalt, nós prestamos atenção nas formas dessa natureza corporal, até para poder ajudar a restaurar o todo da pessoa. Lúcia, me joga o slide, por favor. Então, self em Gestalt. De acordo com o PHG, que são os autores da nossa Bíblia, né? Eles falam que o self é o sistema dos contatos de qualquer momento. E por ser assim, o self é maleável e variável, porque seu sistema de respostas varia de acordo com o que for dominante entre a necessidade organísmica e o estímulo do ambiente. Traduzindo isso, nós podemos pensar que o self é o coautor da pessoa. Imagina uma entidade. Essa entidade que é o conjunto da ópera das características internas de uma pessoa. Então, eu sou forte, eu sou emocional, eu sou cabeça dura, eu sou tímida. É a maneira de ser dessa pessoa. E esse conjunto, então, acaba que ela vai dar um norte para os pensamentos, comportamentos e sentimentos da pessoa. Dessa forma, a gente pode imaginar, então, que nós somos fundamentalmente seres incorporados, porque nós nos organizamos corporalmente e mentalmente em relação à nossa experiência no mundo. E aqui eu vou dar uma cola que eu recebi da Eliane, que eu fiz pós-formação de corpo com ela. E ela também nos traz que na organização corporal, o sentimento é a sensação do corpo. E que o pensamento é o resultado dos movimentos corporais. Então, dessa forma, a gente está imaginando que essa organização serve para a gente poder se relacionar na nossa experiência do mundo, no mundo, desculpa. E, para entender isso, a gente precisa olhar como que essa existência acontece, e é através das funções de contato. E aqui eu vou trazer os 5 basicões. Muito simples. A visão, olfato, audição, provar e tocar. Isso acontece, essa possibilidade acontece pelo fato de nós termos essa existência corporal. E exatamente através desse contato que a pessoa vai em busca para poder encontrar aquilo que ela necessita para poder se desenvolver e sobreviver no mundo. E quando isso está, eu vou dizer assim, o equilíbrio, a homeostase está acontecendo, poder ir para essas experiências, mesmo sendo conhecidas, mas toda experiência nova,
indo para essa experiência nova ou desconhecida, quando essa pessoa está se sentindo nesse equilíbrio, poder assimilar essa novidade fica fácil e ajuda a pessoa a ir para o seu crescimento e para a sua mudança. Mas quando não tem, alguma coisa está bem desequilibrado, assimilar o novo é complicado, dificulta, e a tendência é rejeitar aquilo que não consegue dar conta ou não consegue assimilar. E aí a gente chega, então, numa pergunta: como que a pessoa consegue se rejeitar de seu ser corporal? Bom, gente, vamos lá então. Vou pedir para a Lu passar, por favor, o slide. Bom, como é que acontece isso, né, Tina? Como é que a gente consegue rejeitar o nosso eu corporal, né? Então, vamos lá. A rejeição do nosso ser corporal, a gente chama de separação do eu do corpo, ela acontece quando a gente rejeita algo que é organicamente nosso. Por exemplo, um sentimento, uma sensação, alguma experiência somática, né? Como a Tina falou, gente, é muito mais fácil a gente se identificar com os nossos aspectos mentais do que com os nossos aspectos corporais, né? Então, quando acontece alguma experiência, quando a gente experiencia algo no nosso corpo, às vezes a gente tende a separar aquilo da gente como se aquilo não fizesse parte de nós, né? A gente chama isso de rejeição, né? A gente está rejeitando aspectos nossos, tá? E aí a gente entra, né, no adoecimento psicológico em Gestalt terapia. O que é isso, né? Para nós, quando a gente rejeita uma parte nossa, algum aspecto sensorial, alguma experiência somática, algum sentimento, a gente está alienando, né? A gente está alienado de algo que é nosso, que está acontecendo com a gente, né? E se a gente, mesmo não compreendendo, tá, uma sensação corporal, a gente aceita aquilo como nosso, a gente entende isso como um funcionamento saudável. E se a gente rejeita aquilo, separa aquilo da gente, a gente entende isso como um adoecimento psicológico para nós gestalt terapeutas. Tá? E aí a gente entra na desapropriação ou alienação do self, né? Que é justamente esse processo de separar os nossos aspectos mentais de nossos aspectos corporais, né? E a gente enxerga a gente mesmo como seres integrais, né? Como seres totais e não separados, tá? Pode passar, Lu, pode passar. Bom, então, assim, é importante a gente destacar que os nossos sentimentos e emoções, eles são experienciados pelo nosso corpo. E se eles são experienciados pelo nosso corpo, eles são sentidos por nós aqui e agora, tá? Isso é muito importante, a gente destacar isso, porque se eles são sentidos aqui e agora, eles estão acontecendo. Eles estão acontecendo na gente, eles fazem parte de nós, tá? E agora eu vou trazer alguns exemplos de alguns aspectos do self que tendem a ser desapropriados. Tá? Então, aqui, né? Self-sentimento, self-dolorido, self-motor e self-sexual. Eu acho importante, estou lembrando agora de um exemplo que eu acho importante trazer de um atleta. Antes de entrar nesses exemplos dos aspectos que tendem a ser desapropriados, eu gostaria de trazer esse exemplo. É um atleta que eu atendo no projeto e ele teve uma lesão no ombro. Esse atleta, né, durante todo esse processo terapêutico, ele ainda... a gente ainda trabalha isso, mas assim, é importante trazer que assim, muitos atletas costumam ter lesões. E o que aconteceu nesse exemplo foi, esse atleta separou o ombro dele. Ele teve uma lesão no ombro e ele tratava o ombro dele como se não fizesse parte dele. O ombro dele estava contra ele, né? Segundo o que ele imaginava. Então, assim, o nosso trabalho foi todo de integrar isso, assim. O ombro dele é ele também, é o eu ombro. Né? E o que está acontecendo ali? O que aquele ombro dizia para ele? E nesse trabalho a gente conseguiu compreender isso e hoje ele está melhor do ombro, né? Conseguiu tratar essa lesão, mas isso costuma acontecer com alguns atletas, a questão da lesão. E independente de ser atleta ou não, quando a gente tem uma lesão no nosso corpo, é comum a gente tentar separar aquilo da gente, tratar aquilo como se não fizesse parte da gente, do tipo, o meu ombro está me dando um problema e eu tenho que consertar o meu ombro,
né, em outras palavras, trazendo o exemplo. Então, vamos trazer aqui o exemplo desses aspectos que tendem a ser desapropriados, né? O primeiro deles é o self-sentimento, né? O nosso sentimento, assim, a gente costuma trazer o nosso sentimento como uma sensação emocional, né? E os nossos sentimentos, eles são experienciados, né? Eles são acompanhados de experiências corporais, né? Então, vou dar um exemplo. E cada pessoa sente de um jeito, não tem uma regra, né? Então, se eu estou muito feliz, eu, Juliana, costumo sentir várias coisas acontecendo no meu rosto e em outras partes do meu corpo, né? Às vezes até nos meus olhos, aí eu vejo que eu estou chorando de felicidade. É um exemplo de como isso acontece comigo, mas cada um sente de uma forma diferente, né? Então, a gente experimenta os nossos sentimentos com as sensações corporais que acontecem aqui e agora, mas se por algum motivo, tá, eu acredito que esses sentimentos, eles são reprovados, se eu sinto uma ameaça do ambiente de que eu não posso sentir isso, de que isso está inadequado, e eu sinto esse risco, né, eu procuro me afastar do que eu estou sentindo, tá? Me afastar do que eu sinto, e aí eu vou me afastando desse contato com o meu corpo, com as sensações, com as sensações que eu experiencio que tem a ver com aqueles sentimentos, né? Então, eu me afasto do contato com essas sensações e experiências corporais. Então, se eu experiencio um sentimento de raiva, como, sei lá, uma agitação nos meus braços, por exemplo, eu posso procurar afastar isso, rejeitar isso no meu corpo, e eu vou afastando isso de mim, perdendo esse contato. Tá? Um outro exemplo, gente, é do self dolorido, né? E aí a gente fala da dor emocional e da dor física. O nome já diz, dolorido, né? E aí, se em algum momento eu sofro uma reprovação, eu acredito, tá? Isso seja na infância, seja na adolescência, seja na vida adulta, eu sinto que isso não é bom, que eu não posso expressar, que eu não me sinto à vontade para expressar o que eu estou sentindo, a minha dor, né? Eu procuro rejeitar a parte do meu corpo associada à dor, né? E isso acontece justamente, a gente diminui esse contato com a dor para minimizar o sofrimento e poder passar por aquilo, tá? Isso é uma coisa que é comum acontecer. A questão é quando isso sempre acontece. E aí eu perco o contato com aquilo, perco o contato com a dor emocional ou física, tá? E aí é um aspecto também que tende a ser desapropriado. Outro aspecto é o self-motor, né? Eu dei o exemplo do atleta com o ombro lesionado, que o movimento dele ficou interrompido, né? Ele não conseguia fazer esse movimento, enfim. Não só no jogo, mas na vida também. E aí, quando a gente fala de movimento, né, a gente está falando de uma expressão corporal em direção ao ambiente. Como a Tina comentou, como a Tina falou, para a gente atender às nossas necessidades, a gente vai em direção ao ambiente, né? Seja necessidades físicas ou necessidades emocionais. E diante de uma ameaça de rejeição ou um sentimento de inadequação, né, com a expressão desse nosso movimento corporal, a gente interrompe essa expressão. Tá? E aí isso acaba dificultando o nosso movimento de ir em direção ao ambiente para atender a nossa necessidade, seja emocional, seja ela física. Um exemplo, se eu tenho a necessidade de receber carinho e afeto das pessoas que convivem comigo, e muitas vezes eu quero me mostrar como durona, eu interrompo esse movimento de pedir um carinho, de falar, poxa, estou precisando da sua ajuda, poxa, me dá um abraço, poxa, quero você aqui perto de mim. Tá? Um exemplo corriqueiro. E, por fim, o nosso self sexual, né, que aí a gente está falando da nossa natureza sexual. Muitas vezes, a nossa natureza sexual, a nossa sexualidade, ela é distorcida ao longo da vida, reprimida, repreendida, negada. E isso tem muito a ver também com as censuras sociais, né? Por exemplo, vou trazer um exemplo aqui de escolinha, né? Pelo menos na minha época, imagino que o pessoal mais velho, isso deva ter acontecido muito, a professora da escolinha falava, olha, isso é feio, fulano, você não pode fazer isso. E aí reprimia, né, repreendia os impulsos sexuais daquela criança. E aí a criança, né, aprende que ela não pode se expressar, né, expressar esses impulsos sexuais dela em qualquer lugar, e a gente, como adulto, também aprende isso, e ok. Mas, em alguns casos, a gente acaba interrompendo o contato com as nossas zonas erógenas, né, com a parte do nosso corpo onde a gente vive a sexualidade.
Em um contexto mais amplo, isso costuma acontecer não só com as censuras sociais, mas também em muitos casos de abuso, tá? A gente não vai entrar nisso aqui, mas é um exemplo, tá? E aí essa pessoa, de abuso sexual, abuso emocional, essa pessoa ela perde o contato com as zonas erógenas dela e ela começa a não conseguir sentir, né, a sexualidade dela no corpo dela. É intrínseco a ela, né? Tem um exemplo também que eu estou lembrando, que em algumas famílias é muito comum não demonstrar o afeto, né? A gente demonstra afeto de outras formas. Por exemplo, na minha família é muito comum eu abraçar todo mundo, dar beijo, abraço. Isso é muito comum para mim. Mas, por exemplo, tem algumas famílias que isso não é comum. E, às vezes, o próprio pai, a própria mãe ou alguém da família, né, o cuidador, ele não consegue demonstrar aquele afeto corporalmente, tá? E para ele fica confuso, porque ele aprendeu que não pode ser expressado assim, não pode tocar na filha, por exemplo, pegar, abraçar, botar no colo. Isso são alguns exemplos, tá, gente? Assim, não é regra, cada caso é um caso, mas trouxe aqui algo que a gente costuma ver, né? Que a gente costuma lembrar muito, assim, e aparece muito também no consultório, seja com atletas, seja sem ser com os atletas, tá? Bom, espero que tenha ficado claro isso. E aí, como eu trouxe aqui esses aspectos, né, do self que tendem a ser desapropriados, eu trago uma reflexão para vocês, tá? Será que esses aspectos que tendem a ser desapropriados, esses processos, eles acontecem igualmente com todos nós? Será que é no mesmo nível? Como é que isso acontece? Será que eles são desapropriados e rejeitados sempre da mesma forma? Como é que é isso? Fica essa reflexão aqui para a gente, tá bom? Bom, perfeito, Juliana. Então, respondendo um pouco, né, dessa reflexão que a Juliana trouxe, será que existe uma forma única da gente desapropriar o nosso corpo, né, a nossa sensação corporal? E eu digo para vocês que não, né? E eu vou explicar para vocês o porquê. Quando a gente fala desse conceito de desapropriação do corpo, a gente tem que levar em consideração que existem 5 níveis principais. O primeiro nível é o nível que ele é caracterizado por uma suave distância das sensações específicas do corpo. Então, são aquelas pessoas que estão super conectadas com o corpo. Elas conseguem perceber de uma forma muito nítida as suas sensações corporais e conseguem fazer um link com algum certo sentimento que elas estão sentindo naquele momento. Só que em alguns momentos isso não fica tão claro. Então, às vezes, ela consegue fazer esse link de uma forma muito clara e outras vezes não. Tem um outro nível de desapropriação do corpo que é chamado de nível modal. Esse nível, ele é o nível mais usual de apropriação do corpo. A maioria de nós se encontra nesse nível 2. Esse nível 2, ele é caracterizado porque o corpo, ele é experienciado nesse grau, só que não totalmente, não frequentemente como eu. Então, um exemplo que a gente pode trazer para esse nível são aquelas pessoas que lidam com o corpo como se ele fosse uma máquina, sabe? Então, assim, trabalham exaustivamente, não sabendo a hora de parar, ou então se exercitam muito, né? Até o corpo ficar totalmente exausto, né? Então, você vê que realmente o corpo ele é associado mais como se fosse um isso, né? E não como um eu, né? Parte de mim, vamos dizer assim. A partir do nível 3 até o nível 4, o nível 5, o nível de desapropriação do corpo ele aumenta. Então, talvez aqui eu vou ter que falar algumas palavras um pouco mais do mundo psi, mas não se preocupem, vocês vão entender o que eu vou explicar para vocês aqui. A partir do nível 3, o nível de desapropriação do corpo ele é mais severo e difuso. Nesse nível, ele é caracterizado por um conflito que existe de muitos sentimentos com as ações corporais. Então, nesse lugar aqui é onde se encontra os sintomas psicossomáticos, quando a gente tem algum sentimento e a nossa ação corporal ela não é correspondente àquele sentimento que a gente sente. Realmente é um pouco confuso. No nível 4, o nível ainda maior de desapropriação do nosso corpo, a gente já chama de despersonificação, nome mais difícil, né? Esse nome, né, despersonificação, significa uma distorção da percepção do nosso corpo. Então, nesse grau se encontra pessoas, por exemplo, que sofrem de transtornos alimentares, como a anorexia nervosa, ou também que sofrem, né, de transtorno borderline. Então, um nível ainda maior, né, de desapropriação do próprio corpo.
E chega o último nível, que é o nível 5, que a gente chama de descorporificação psicótica. Então, realmente ele acontece na psicose, e nesse grau, a pessoa praticamente ela se divorciou, vamos dizer assim, do próprio corpo, das suas sensações corporais. Ela praticamente ela vive só na fantasia. Ela vive só na fantasia. Então, é importante dizer que nesse nível é um nível de muito sofrimento para a pessoa que passa por ele. Né, assim, porque é muito exaustivo para o próprio corpo do indivíduo permanecer nesse lugar. Então, respondendo a pergunta da Juliana, não existe uma única forma que todos nós sentimos essa desapropriação do nosso corpo. Cada indivíduo pode estar em algum nível dessa escala, vamos dizer assim. Tá? Pode seguir, por favor. E aí pode vir uma pergunta que vocês devem estar talvez fazendo aí, né, na cabeça de vocês. Existe, então, algum grau desejável de apropriação do corpo? E aí eu digo para vocês também que não, né? Não existe um nível ideal de apropriação do corpo para todas as circunstâncias que a gente passa na nossa vida. O que a gente pode dizer que seria o mais desejável seria a melhor forma, a forma mais criativa que a pessoa consegue ter, né, para evocar os teus recursos para lidar com alguma situação específica da vida. Né? Então, não existe, assim, uma receita de bolo, sabe? É a melhor forma que a pessoa consegue lidar naquele momento para passar por alguma situação. Então, nós, gestalt terapeutas, nós trabalhamos, né, com o corpo, trabalho corporal com o nosso cliente, para fazer com que ele entre em contato com o teu processo corporal. A gente quer que ele consiga aumentar a sua awareness, que a gente chama, né? Ampliar a sua consciência, se dar conta do seu corpo, das suas sensações, dos seus sentimentos e das suas necessidades. E quando o cliente ele consegue fazer isso, quando ele consegue aumentar o seu se dar conta e a tua apropriação do seu corpo, nós conseguimos, então, também ajudá-lo a conectar as suas palavras, que está ligado com o que a Tina falou lá no início, ao seu mundo mental, né, com a sua experiência corporal, que está ligado aos seus sentimentos, que está ligado ao irracional. Então, a gente consegue unir aí a mente e o corpo. E aí a gente diminui essa dicotomia que ainda existe, a gente vê muito isso, né, de mente e corpo separado. Nós somos um só. Né? A Gestalt terapia, ela vê o indivíduo, né, enxerga o homem como um ser único, um ser integral, onde mente e corpo estão intimamente interligados, onde a mente interfere no corpo e o corpo também interfere na mente. Nós somos a junção dos dois. E aí, quando o cliente ou a pessoa ela se dá conta disso, ela começa, então, a compreender que o seu corpo tem algo a dizer para ela, né, das suas partes, principalmente se essas partes têm alguma dor, algum sofrimento, isso quer dizer algo para ela e é importante que isso seja escutado, né, que essas partes sejam ouvidas. E aí, então, a gente traz, né, uma reflexão. Como é que a gente pode fazer, então, para a gente evocar esses nossos recursos internos? Fica aí essa reflexão. Só um minuto, Lu. Volta para outra, por favor. Obrigada. Então, Aline, como que podemos evocar esses recursos? E aí eu vou trazer aquilo que está mais familiar para a gente, para depois trazer o menos familiar, mas já todo mundo vai ficar, né, esperamos, nesse balanço. Então, brincando lá na abertura, né? Aqui agora quem sou eu? E eu parar e focar agora em você. Como você se descreve através de expressões verbais e imagens? E aí é muito comum a gente buscar aquilo que está dentro do conjunto de características ou de qualidades. Então, se eu for fazer uma descrição, eu poderia dizer, eu sou calmo e suave. Ou, eu me vejo como um Fusca na garagem do Ferrari. Só que
para cada descrição dessas características ou de qualidades, é preciso lembrar que tem também, igualmente, uma característica ou qualidade em oposição. E a gente chama isso das polaridades. Então, se a minha polaridade de eu sou calma e suave, se eu imaginar qual seria, eu poderia pensar, eu sou agressiva e durona. Ou eu, aquele Fusca, me torno a Ferrari, que eu gosto muito até. E aí, se a gente reparar, então, que quando a gente fala do conjunto de características calma e suave versus agressiva e durona, se a gente imaginar essa qualidade, eu sendo uma Ferrari, a gente está falando do como o self, né, aquele coautor, se define para ação. Então, eu vou agir com calma e suavidade. Eu vou agir como uma Ferrari. É a forma que eu consigo descrever as funções nas quais eu me identifico versus aquelas que eu tento, né, me desapropriar das polaridades. Eu quero ou eu busco a minha maneira de ser mais dentro de algo mais calmo, de algo mais suave. E aí eu tento não lembrar ou não entrar em contato com o meu lado agressivo e meu lado durão. Mas nem sempre isso vai acontecer, porque mesmo entendendo que esses símbolos verbais imaginários existem, né, entendendo ele como as polaridades, é preciso entender que as mesmas polaridades vão acontecer no nosso sentir, tanto corporal quanto comportamental. Então, em algum momento, eu vou ser pega na minha própria mentirinha. Essas polaridades vão aparecer. E aí eu vou até fazer aqui uma brincadeira com vocês muito rapidamente. A gente escolheu as polaridades enrijecer e amolecer. Se você fechar o olho rapidamente, imagina que você está mediante uma situação ou de uma pessoa com uma atitude rígida. E preste atenção em como que seu corpo se postura mediante isso. Provavelmente ela enrijeceu. E se você fizer agora o mesmo teste, onde a situação ou a pessoa te remete a algo como acolhedor, suave, percebe como que seu corpo reage. E eu imagino que ele se amoleceu também. Então, hoje, onde você está, não é só fruto da forma que você pensa, mas é também a forma da sua postura diante de acontecimentos e diante de sentimentos e as sensações. Então, mesmo que na maior parte do tempo a gente possa não aprovar as nossas qualidades polares, só o fato de nos dispor a experienciar, vivenciar, assimilar e aceitar essa aprendizagem, isso nos traz algum crescimento. E quando você consegue recuperar esses aspectos que estão rejeitados, que estão desapropriados, você pode imaginar que não necessariamente a sua vida vai ficar mais fácil, porém ela pode ficar mais completa da forma que você se sente em relação aos seus sentimentos, mesmo quando você traz a inclusão desses sentimentos mais dolorosos. Porque isso vai te proporcionar maiores possibilidades e escolhas para agir na vida. E eu vou convidar a Cristina, então, para nos levar à desculpa. Sim, esse é o meu fechamento aqui. Que a sua vida é a sua história. Escreva ela bem, escreva com frequência e edite livremente. Olá, gente, tudo bem?
Então, muitas coisas aqui foram ditas, né? Sobre o corpo, sobre como olhar para o meu corpo. Será que eu olho para o meu corpo? Será que eu presto atenção no que o meu corpo está falando? Será que eu reconheço quando eu estou numa posição desconfortável? O que eu faço quando eu estou numa posição desconfortável? Né? Então, eu queria chamar vocês agora para que vocês pudessem prestar atenção. Então, eu vou pedir para se vocês puderem soltar caneta, papel, essa coisa que a gente não larga nunca, o celular, deixar de lado, nem vou olhar para ele, e começar a prestar atenção no seu corpo mesmo. Como é que está a minha respiração? Como é que é esse meu respirar? Eu respiro profundamente, eu respiro rápido, meu coração está batendo forte, bate devagar. Quando eu estou com o meu corpo acelerado, quando eu estou com todas essas sensações, o que eu faço? Eu procuro respirar mais lentamente, eu presto atenção numa forma que eu tenho, que é um recurso que cada um de nós temos aqui dentro, guardado, de como buscar uma forma de ficar mais tranquilo, de melhorar a minha respiração. E aí? Será que você olha para isso? Será que você já parou para pensar que você está sentado aí? Será que você está numa posição confortável? Como é que está o seu corpo agora? Será que eu posso me ajeitar? Ou eu fico parado? Fico o tempo todo assim. Então, eu queria que vocês tivessem esse olhar agora. Se estivessem esse olhar agora para o corpo de vocês. Eu vou botar uma música, vou passar uns slides, e eu queria muito que vocês tentassem se reconhecer nisso. Tá bom? Então, esse é o meu convite. Espera aí. Olha a técnica. E, gente, o que acontece? Ajuda dos universitários. O slide está associado, a música está associada ao slide, quando você passa para a música. Não, mas não era para parar, estava funcionando. Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano
grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso e sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem pra enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim, só sei que a busco me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim. Ai, vamos dar uma respirada, né? Profunda, vamos soltar o ar. E aí, você ama seu corpo? Esse corpo aí que te acolhe, esse corpo que te sustenta, como que é isso? Como é que está a sua respiração agora? Seu coração, suas emoções? E aí, como a Tina disse, o sentimento é a sensação do corpo. E aí? Aí eu queria ouvir um pouquinho, se alguém quisesse compartilhar, ou levanta a mão, a Lu ajuda aí a gente a ver como é que quem vai querer, se quiser, para abrir o microfone, falar. Não são obrigados, mas a gente gostaria muito de ouvir. Eu gostaria muito de ouvir. Posso falar? Pode? Estou me recuperando, mas assim, que coisa linda. Essa música me tocou muito, senti muito meu corpo, me emocionou muito. Obrigada. Que bom, Regina. Que você possa levar isso, né? Que você possa começar a partir de hoje, prestar bastante atenção no seu corpo, deixar ele falar, né? Ele fala muito. Obrigada, viu, Regina? Posso falar? Pode? Olha, uma paz e as fundamentações teóricas só me trazendo para o contato. Assim, a leveza, uma coisa tão boa que não tem palavras, né? As fundamentações teóricas, tudo se encontrando. É como se eu estivesse me reencontrando. E com a Cristina agora, finalizando. Todas, né? Foi assim, uma conexão, né? As três. Aí eu fui me reencontrando comigo mesmo, com a abordagem, com o que eu quero, né? Me sentindo. E sentindo meu corpo agora, né? Foi algo muito assim de conexão comigo mesmo. E eu percebendo que eu me amo, que o meu corpo é muito importante, que tudo faz sentido, tudo está conectado, tudo tem uma função. E a teoria ali mostrando, fundamentando. E eu fiquei numa paz que eu fiquei leve, feliz com o meu corpo, comigo mesmo, com a abordagem que eu estou vivenciando com vocês, assim, sentindo uma conexão de certeza que esse é o caminho, que traz muita direção, direcionamento. Estou feliz. Bom, Márcia, acho que eu consigo sentir, porque eu fiquei toda arrepiada, tá? Que bom! Ótimo, ótimo. Então, estou sentindo também, junto com você, tá bom? Tá okay. Obrigada, viu, Márcia? Nada. Posso falar? Pode. Eu amei muito a palestra. Estou bem tocada, assim, no sentido emocionada mesmo, porque eu estou passando justamente por um processo, né, de dor física, de psicomatização.
e tô buscando em tudo que é fonte, né, constelação e terapia e contato com o corpo. Sou terapeuta corporal, né, também sou massoterapeuta, entendendo muito, cada vez mais, como foi difícil até chegar o momento de você acolher a sua dor, né? Eu não sei se outras pessoas já passaram por isso, mas eu achei fantástico o exemplo do atleta, porque eu me vi nesse lugar e não que eu já esteja fora dele, porque até hoje, assim, às vezes vem a crise, né? Fico com dor na mão e eu falo, cara, eu não posso trabalhar, não posso atender com massagem, né? E você fica naquela coisa insistente de eu tenho que curar isso, eu tenho que curar, eu não posso sentir essa dor, e quando justamente ela tá ali para você acolher, para você parar, para você se perceber, né? E tá sendo interessante isso, associar muito o meu emocional, principalmente ao estresse, com o surgimento das dores. E aí eu que, como colega, como psi, curador ferido, queria muito se pudessem passar, não sei, dicas de livros, de leituras, né? Quero muito conhecer o projeto mais de perto também, foi muito bonito, muito tocante. E me usar também, eu comigo mesma, né, nesse profundo estudo. E agradecer, obrigada. Então, Isabela, esse é um recurso interno, é um recurso seu, se acolher. E aí, como que a gente vai descobrindo que a gente tem essa força? A gente tem algumas opções com a gente para poder lidar. Você está reconhecendo isso, está valorizando isso. Muito bom. Vai dar tudo certo. Tá bom, Isabela? Obrigada, viu? Eu queria dar uma palavrinha também, posso? Oi, Núbia, pode? Olha, primeiro eu queria parabenizá-las, que foi muito bom começar o sábado ouvindo vocês, né, tendo a certeza da escolha certa da Gestalt. Isso é muito importante, a gente se perceber. Essa música realmente faz a gente viajar dentro de si, né? Então, foi muito bom. Que palestra incrível, incrível. Ju, eu estou com saudade de você. Eu conheci a Ju na introdução. Um beijo grande. E é isso, gente. Parabéns. Foi muito bom, incrível. Obrigada, amiga. Então, volte a nos visitar. Um beijo grande. Eu não tenho aqui perguntas, mas vou ler aqui algumas frases, né? A Suelen diz: incrível, obrigada. Rosângela, gratidão, emocionada. Maria Alice: ótimo, a música e a palestra me tocaram muito. Aceitar a si seus pensamentos, sentimentos, superar seus próprios medos. Se conhecer e aceitar. E aí a Isabela Mota pede aqui, né, para a gente deixar algumas indicações de leituras para ela, indicação de alguns projetos também. Por enquanto, então, Isabela, ela pode entrar em contato, né? Em contato, Lu, e lá a gente deixa tudo lá, já passa, e aí quando você entrar em contato, eles têm lá tudo direitinho para você, sem problema nenhum. Eu queria até... Lu, você pode dar uma passada assim para a gente fechar os slides, por favor? Então, assim, a nossa bibliografia, a gente fala muito, tem esse Kepner, ele é um gestalt terapeuta muito voltado para o trabalho da abordagem corporal. E aqui fica, aqui agora, evoca e recomeça. E a gente agradece muito. E a gente traz muito o verbo evocar em todos os nossos trabalhos, porque o Instituto chama-se Instituto Evocar com CAR, tá? Se vocês forem no Instagram lá, Instituto Evocar com CAR. É muito, muito bacana, mas é muito bacana mesmo, e eles são bem acessíveis também. Ficam aí também os nossos contatos, se vocês quiserem, que aí a gente também pode ajudar para dar esse tipo de dicas
mas basicamente todo o olhar da Gestalt é olhado para o todo. Então, o tempo inteiro nós estamos também focados em como o corpo fala. E aí chegamos aqui no encerramento, então quero agradecer demais a equipe, quero agradecer muito a energia de todos aqui participando conosco. Desejo que o dia se estenda nessa forma, com essa mesma energia, e fica o convite aí para daqui a pouquinho vocês voltarem e assistir com a Eliane Fará, tá? Então, um beijo muito grande, muito carinhoso, muito obrigada. Estou vendo que tem algumas mensagens muito lindas Beijo, aqui. meninas, foi ótimo. Deixei o link das próximas palestras para vocês aqui no chat. Obrigada, Lu. Obrigada a todos. Tchau, gente. Obrigada, Beijo, bom sábado e boa jornada no contato, hein? A gente se encontra. Ai, Lu, tira uma foto aqui. Tá lindo. Gente, queria agradecer também. Um beijo para todos. Beijo, Núbia. Cadê Núbia? Sumiu agora, tá? Beijão, gente. Beijo. Beijo, Obrigada, beijo. Obrigada.